Ô, gente, Roberto Relubiscaro aqui. Embora eu não siga a carreira dessas pessoas, mas eu sei que há uns 10, 15 anos, quando eles eram novinhos, né, esses Jonas Brothers, Miley Cyrus, Demi Lovato, Selena Gomez, orquestrados pela Disney, usavam os tais anéis da pureza, purity rings, né, que simbolizavam que você só ia transar depois do casamento. Tem um filme na HBO Max que faz parte daquela série de filmes de terror envolvendo feriados ou envolvendo datas comemorativas da Hulu, que se chama Pura ou Impura, tá? Desculpa, Pura em inglês. Em português não era o nome de Impura. Que é meio que tem a ver com o Dia dos Pais. Esse filme, ele trata de uma coisa que acontece ainda em parte do movimento evangélico norte-americano, que eles têm algumas coisas de acampamentos de pais e filhas, em que pais e filhas vão lá e elas fazem um juramento, assinam um contrato continuamente para preservar a virgindade. Então, este filme pega esse universo que, para mim, né, eu não sou religioso nem um pouco, para mim é muito mais assustador essas coisas do que qualquer entidade sobrenatural, e fazem um filme de terror que, assim, ele é estilo Into the Dark, ele nunca fica bom, mas ele até que é assistível. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. Então é um filme antipatriarcado, e é um filme que pretende denunciar, né, como que a religião controla os pais, o patriarcado controla o corpo feminino e faz com que a mulherada viva em constante ansiedade para se adequar ou achar que estão se adequando a determinadas regras, tá? Então o filme abre com um papai que está levando duas filhas para um desses acampamentos da pureza. Uma filha é uma que ele havia entrado em contato 2, 3 meses antes. Então era uma menina que estava doida para satisfazer esse novo pai, né? E aí, assim, antes do filme explicar isso, a gente já começa, eu pelo menos, eu falei, bom, ele só conheceu essa filha pouco tempo. As meninas têm que ser virgens, agora os meninos aí não precisa ser. O filme começa com essa hipocrisia, né? E aí depois, conforme essa menina, a gente chega lá no tal do acampamento da pureza, tem um pastor que começa a fazer aquelas analogias. Por exemplo, ele pega um chiclete. Olha, esse chiclete é fresquinho, todo mundo quer? Sim. Aí põe o chiclete na boca, masca um pouquinho e fala, ó, e agora, vocês querem chiclete? Isso que acontece com uma mulher, se ela transar, né? Depois ninguém vai querer um chiclete mascado. Eu falei, uau! E duro, para mim, né, o mais assustador é pensar que isso realmente acontece, enfim, nesse tipo de ambiente. E aí, então, essa menina, porque essas duas filhas, uma é loirinha, tarará, a outra é afro, né? Então a gente percebe que ele teve um caso com uma negra. Essa menina que é que é a novata no pedaço, é que vai desencadear algumas coisas não muito agradáveis dentro desse acampamento, porque elas vão invocar o espírito da Lilith, que foi a primeira esposa do Adão, só que a Lilith era independente, vai contar a história da Lilith lá, né? Ela era independente, então ela pagou o preço por isso. Então o filme é bem feminista, vai fazer essa analogia entre a Lilith e as moças e como que toda essa história de repressão feminina vai culminar num filme de vingança. Tudo muito falado, só que não muito aprofundado, e ao final, ele até é um filme de vingança e tal, só que assim, ele nunca passa de um filme feito para a televisão, né? Aí no sentido que eu estou dizendo é assim, durante um bom tempo, as coisas feitas para a televisão eram menos cheias de camada ou menos sofisticadas do que para cinema, tá? Eu estou pensando nesse tipo, porque hoje em dia a televisão tem coisas muito boas. Mas nesse filme aí, essa série, na verdade, Into the Dark, geralmente os filmes são, assim, para televisão, pensando nesse tipo de panorama televisivo que eu falo. Você vê, você percebe que tem
muito boas intenções, que é uma vontade de discutir os temas, só que esses temas não são discutidos com profundidade. Mas até dá para ver. Tem uma personagem, na verdade, que eu achei bem mais interessante do que essas duas irmãs, que é a tal da Lacey, que é a filha do pastor, que ela tenta seguir isso de ser pura, tal, porque ela ouve o pai dela falando isso o tempo todo, né? E ela vive numa ansiedade tão grande, porque mesmo não beijando, não, ela vive o tempo inteiro, será que eu estou flertando? Será que eu estou pecando? Então, como eu, né, é a terceira vez que eu falo isso, como eu não tive essa criação religiosa, não tenho esse sentido religioso, eu fico imaginando como deve ser, para mim, aterrorizante, né, se eu tivesse que viver num ambiente em que eu tivesse que ficar com medo o tempo todo das ações que eu estou tomando. Por isso que eu falo que é um filme interessante, mas ele faltou dar o próximo passo. Mas é assistível, sim. Dentro do Into the Dark, tá bom. Tchau.